Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos reestreando a temporada de 2024, Autismo na Prática e Neurodiversidade. Eu sou Tássia Martins, mãe do Bernardo, autista nível 2 de suporte. E eu tô aqui com a Renata. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Renata Ribeiro, psicopedagoga, e estamos reestreando. Estamos um pouco nervosas, Sim, algum sim. tempo sem férias longas, né? É essa. Mas estamos voltando com muitas novidades para vocês. E estamos com o nosso convidado, pode se apresentar. Olá pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Me chamo Manuel, sou pai do Bernardo, esposo da Fran e pai da Sofia. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Venho acompanhando o trabalho de vocês pelas redes sociais, conheço o Alisson há um tempo. Tenho visto a dedicação dele como pai e isso me inspirou a estar aqui com vocês e me sinto muito honrado por isso. Muito obrigado pelo Obrigada, convite. seja muito bem-vindo, Manuel. E Obrigado. é a primeira vez, né, Renata? Sim, Estamos com um pai aqui, né? Primeira vez, é um prazer. Vamos ver como que vai ser, né? Sim, sim, essa experiência, né? É legal, assim, a gente ver que é o pai participando, porque é muito importante, né? Esse suporte para a mãe, assim, é muito, muito. E a gente vê, assim, que tem muitos pais que ainda não participam juntos, né? E, assim, a gente quer escutar um pouquinho de você, Manuel, como que foi, né? Desde o começo aí do diagnóstico do Bernardo. Conta pra gente. Bem, eu vou hoje antes de chegar aqui eu fui me preparando, né, lembrando um pouquinho como foi essa história. Ser pai do Bernardo para mim é um grande presente que eu recebi de Deus. Nem nos meus maiores sonhos eu pensei que pudesse ser possível viver a história que eu vivo hoje com meu filho, com a minha família, e isso tudo para mim gera muita emoção. Então, se eu me emocionar aqui, vocês não se importem. Fica à vontade. Assim que a gente gosta. Com bastante emoção. E a descoberta, né, para nós dessa condição do Bernardo foi primeiro pela mãe, a minha esposa Fran. Ela foi percebendo que ele apresentava alguns comportamentos, e como pedagoga, ela é pedagoga da rede municipal de uma CIMEI, de um CEMEI, e ela também é psicopedagoga formada. Então ela já tinha uma habilidade maior, um olhar mais apurado para entender como que como se manifestava o autismo, né? Então, quando o Bernardo estava ali no maternal 1, mais ou menos uns 3 anos e meio de idade, ela já tinha algumas suspeitas, mas que se efetivaram quando ele foi para o CEMEI. Chegando lá, as educadoras começaram a falar: olha, se é legal você fazer uma avaliação, mandar para o centro de avaliação, porque a gente está percebendo que o Bernardo ele não está se convivendo com os demais. Ele gosta de ficar sozinho, ele apresenta alguns comportamentos assim que a gente está tendo uma certa dificuldade para lidar, e seria bacana você fazer essa avaliação com ele. E para mim, como pai, eu achava super normal, porque eu pensava assim: bem, quando minha mãe dizia que eu comecei a andar tardiamente, então com 1 ano e 3 meses ele começou a andar, mas ele ficava assim meio instável ainda, sabe? E ele começava, e tudo ele, em vez de falar a palavra, ele balbuciava as palavras assim, e antes de falar uma palavra ele falava a gente dizia que ele falava a linguagem dos Minions, sabe? Então ele começou a falar mais tardiamente ali, de forma mais clara, a partir dos 3 anos, entre os 3 e 4 anos. Então, para mim, aquele processo estava sendo um processo normal de adaptação dele, respeitando o tempo dele para cada coisa. Mas a minha esposa já estava olhando de uma forma diferente. E aí, quando ela me sugeriu que a gente marcasse uma consulta com o neuropediatra, eu falei: mas é necessário mesmo? Você acha isso? Ela falou assim: olha, a gente tem uma dúvida, mas vamos até a consulta e vamos ver se efetiva. Se não, mal não faz, né? Uhum. E aí a gente foi para a consulta e chegando lá se efetivou, né, o diagnóstico. E desde então a gente vem vivendo uma nova história com o Ber. E é uma história de muita adaptação, de muito desenvolvimento. Até então eu não conseguia perceber esse universo do autismo, sabe? Até por isso que eu não estava preparado para entender que aqueles sinais já diziam alguma coisa. Então, na consulta médica, parece que realmente tudo Se encaixou. se encaixou, veio à tona.
O que não foi assim tão fácil para mim assimilar, porque eu ouço dizer que algumas pessoas elas têm um processo de negação da condição do filho autista, né? E até antes de vir aqui eu falei, Alisson, eu não sei os termos corretos, eu tenho até um receio de falar alguma coisa errada, porque nessa minha jornada eu me preocupei mais em ser o pai do Bernardo, em acolhê-lo, em entendê-lo, em me doar para ele, do que, né, compreender esse universo da questão técnica, de como, dos direitos. Até porque eu já tinha essa confiança que a minha esposa estava fazendo essa parte, né? Então eu falei, Alisson, se eu falar alguma coisa errada, não me julguem, né? Eu falei, não, a nossa é uma conversa, é um bate-papo bem leve. Então, eu não tinha essa resistência em relação a, será que meu filho é autista ou não? Mas eu realmente tinha uma ingenuidade. Eu não entendia, eu não via assim. E aí, na consulta médica, quando eu pensei que ele iria fazer algum exame, bem assim, eu não tinha noção nenhuma mesmo, sabe? Eu pensei que ele ia fazer algum exame, que ia ser um processo de investigação, que ia levar uns 6 meses, 1 ano, né? E na primeira consulta com o médico, ele olhou para a cara da gente e falou assim, olha, ele é autista, nível 1 de suporte, e aqui tá o laudo dele. Eu falei, esse cara tá louco, como assim? 2 anos ele tinha? Ele tinha 3 anos e meio. 3 anos e meio. E aí eu falei pra minha esposa, falei, a gente precisa procurar um outro profissional, esse cara ele não estudou direito, né? Na minha ingenuidade mesmo assim, né? E pelo choque que foi aquilo, porque eu não estava preparado de receber o diagnóstico, a tua esposa, né? Já esperava. Ela já esperava. Né? E aí pra mim foi algo assim muito impactante, porque quando o médico me falou aquilo, eu pensei, tá, e agora? Se esse cara não tiver maluco, se ele não estudou pouco e se isso for verdade, o que vai ser da minha vida agora? E melhor, o que vai ser da vida do meu filho? Eu não estou preparado para enfrentar esse desafio, né? E realmente eu não estava pensando em mim, eu estava pensando nele. Porque a minha formação ela é mais voltada para o social, então a gente estuda a sociedade e não precisa nem estudar, né? É só você viver em sociedade que você percebe o quanto ela é preconceituosa, o quanto ela é resistente à diferença e o quanto as pessoas que estão nessa condição, não só nessa, como em qualquer outra que é tida como neuroatípica ou a própria pessoa deficiente, enfrenta. E eu fiquei ali em parafuso, pensando como que eu ia dar conta disso, porque em primeiro momento a minha ideia é que eu seria o super protetor do Bernardo, né? Tudo que eu queria naquele momento era colocar ele debaixo das minhas asas e falar, mundo, pode vir que eu vou contra você, né? E eu fiquei muito preocupado, porque como que a gente ia adaptar a família, a nossa rotina, o que vinha depois disso, né? Como que eu ia estudar, com quem que eu ia aprender. E aí eu saí da consulta e nós não passamos em lugar nenhum. Geralmente, quando a gente vai para Curitiba, a gente já aproveita para passar no McDonald's. Propaganda. Fazer aquele lanchinho, passar no shopping. Dar uma passeada. E eu não tive força para fazer nenhum desvio, né? Eu vim direto para casa, a minha esposa me olhando, o Bernardo sem entender muita coisa que estava acontecendo, a minha filha também. E eu fiquei assim, só refletindo, né? O que vai ser a partir de agora? Como que eu vou reagir? E nesse movimento eu estava falando com Deus, porque eu tenho uma fé muito grande em Deus. Eu acredito que Ele nunca nos deixa só, né? E até nessas situações onde a gente se sente tão pequeno diante de um mundo novo que estava se descortinando na nossa vida, e um mundo que exigiria da gente atenção, acolhimento, luta, né? Porque infelizmente a gente tem que lutar às vezes para conseguir o espaço deles, o direito deles. E falando com Deus sobre tudo isso e pensando, Deus, eu não sou capaz. Você colocou algo na minha mão tão grande e eu não sou capaz de levar isso. E enquanto eu pensava tudo isso, eu senti a voz suave de Deus falando comigo. Calma. É como se Ele tivesse me segurado assim e falado, calma, olha nos meus olhos. O amor ensina.
Eu falei, como assim? Ele, o amor ensina. Vai vivendo cada dia, vai vivendo cada momento, e você vai ver o quanto o amor vai te dirigindo. E o amor é o próprio Deus, né? Que se manifesta na gente com atitudes singelas, se manifesta na gente de uma forma que a gente mesmo não se sente capaz, e às vezes, porque a gente teve uma criação, né? A minha criação foi muito rígida, sempre preto no branco, essa sensibilidade que falta. Bem diferente dos tempos de hoje, né? Exatamente. E aí eu falei, tá, o amor ensina? Sim. E essa palavra me trouxe uma liberdade de ser e agir com meu filho, que a gente tem muitos desafios, né? Depois vou entrar nos detalhes com vocês em relação às terapias, aos custos, a tudo isso, mas eu vou dizer para vocês que ser pai do Bernardo é uma experiência leve, é uma experiência maravilhosa, uma experiência de amor, realmente de eu descobrir que existe um ser dentro de mim que é capaz de tudo, com uma força tão grande para vencer e superar qualquer desafio, em nome do Bernardo, né, em prol do Bernardo. E o Bernardo, ele, né, tem crescido e ele tem me mostrado o quanto ele também é esse ser forte, determinado, que percebe o mundo à sua volta e não se conforma com as suas dificuldades, sabe? Às vezes ele olha para mim e eu percebo que ele está falando, pai, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo aqui, mas eu não vou desistir, né? Eu não sou fraco, eu não sou menos, eu não sou o rótulo que estão me colocando, eu vou conseguir. E desde pequeno o Bernardo manifesta essa determinação de superar, né, as dificuldades que ele tem. E desde então a minha proposta dentro da família é sempre ser um ambiente de acolhimento, de compreensão, porque não é fácil, né? A gente às vezes já carrega uma carga de estresse diário do trabalho, chega em casa e lida com uma criança cheia de energia, que não é diferente dos demais, né? Mas que às vezes está tentando te passar uma mensagem que você não está entendendo, e aí ele começa a manifestar um comportamento de rigidez comportamental, ele começa a manifestar uma contrariedade, e você precisa parar e ser o adulto da relação, como, né, na educação de qualquer filho, e dizer, olha, eu te entendo, eu vou dar ouvidos ao que você está me dizendo, né? E abraçar, às vezes não são as palavras, e descobrir o momento de cada coisa é uma jornada, né? O Bernardo tem 7 anos, vai fazer 8 anos agora, dia 3 de maio, e tem sido uma jornada maravilhosa essa descoberta da nossa convivência. São 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quase 4 anos e meio, 5 anos aí que a gente já tem esse laudo. E que a nossa vida se tornou mais interessante. Olha, a nossa vida é uma vida maravilhosa. Maravilhosa, porque o Bernardo, ele traz para nós assim uma leveza, uma honestidade, uma sinceridade, a verdade, ele traz verdade para nós, assim. E quando a gente fala uma coisa que para nós entendemos com duplo sentido, né? E ele fala assim, mas espera aí, ele fala assim, mas você vai fazer isso mesmo? E eu falo, meu Deus, eu preciso... Tem que explicar, né? Literalmente. Literalmente. E ele traz essa literalidade da vida para nossa família. E é incrível isso, porque quando eu ouvi essa frase de Deus falando o amor ensina, eu pensei que o amor era eu que ia ensinar, né? Deus ia manifestar em mim e eu ia ensinar, mas eu estava totalmente equivocado. O amor é Ele que me ensina. Se eu te dizer, o Bernardo me ensina todos os dias, a ser responsável, a não esquecer prazos, a prestar atenção na rotina, a ser fiel à minha palavra, porque ele tem uma memória
que ele lembra coisa de 2 a 3 anos, ele já lembra, ele já manifesta lembranças. E eu falo, pô, eu falei isso, filho. Você falou. Você não falou desse jeito. Você falou daquele. Eu falo, tá bom, você tá falando, eu acredito, né? Esses tempos atrás nós fomos para Santa Catarina e o Bernardo, ele, de fases em fases, ele muda o hiperfoco dele, né? Então, lá nos 3 anos, a brincadeira preferida dele era ir nos armários da avó. Nós morávamos com a minha sogra nessa época, tirar todas as tampas de panela, organizar assim sistematicamente todas elas e pegar a colher e pá, e fazer aquela bateria, né, das tampas de panela. E naquele momento era o hiperfoco dele. Eu pensei, nossa, ele vai ser um baterista, né? A gente já projeta a coisa muito longe, né? E aí E não se incomodava com os barulhos que ele mesmo produzia? Não, com os que ele produzia não. Mas ele se incomodava e se incomoda até hoje com alguns barulhos específicos, que às vezes eu nem percebo que estão acontecendo, como o barulho da máquina de lavar roupa. São pequenos, né? É, e aí ele fazia aquela barulhada, na verdade incomodava mais eu, né? Mas a gente acha bonitinho, porque é o filho da gente, ele não, vai ser um grandioso baterista. E aí comprei a bateria para ele, pequenininho, do tamanho dele. Mas quem disse que ele se adaptou com a bateria? Desmontou a bateria toda e voltou para a tampa de panela. Depois desse hiperfoco nos sons ali, né, da bateria dele, imaginária, ele foi para os números. E aí tudo era número, né? Os brinquedos, se a gente desse um brinquedinho de vaquinha, um zoológico, nem olhava. Né? A gente tinha que dar alguma coisa relacionada a números, né? E aí ficou com esse hiperfoco e veio até aí uns 6, 7 anos. Até o ano passado, mais ou menos, ele tinha esse hiperfoco. Ele tem hoje, mas ele divide um pouquinho com o outro, que é do momento, que é o hiperfoco com as ruas. Grava endereço? Grava todos os endereços. Se você perguntar, Bernardo, aonde fica o Isupar? Ele vai falar, rua tarará, tarará. Se você perguntar, onde fica a Droga Raia? Temos 3. Uma na rua tal, outra na rua tal e outra na rua tal. Se você perguntar, para onde vai a BR tal? Ele fala, vai para Santa Catarina. E um desses casos foi na última viagem que nós fomos para Santa Catarina. E ele falou assim, pai, agora nós estamos entrando na rodovia Governador Mário Covas. E eu falei assim, não é aqui, rapaz. É sim, claro que é. Eu falei, como que você sabe que é se você nem tá com o Google Maps aí na sua mão? Porque eu sei, eu já vi isso antes de sair de casa. Já pesquisa. Ele tinha decorado todo o caminho, até a gente foi para Florianópolis, ele já tinha decorado todo o caminho até Florianópolis. E aí a gente foi indo em cada... Eu nem precisava mais do Google Maps, né? Porque ele estava dando o caminho certinho. Então, o hiperfoco dele agora é esse, ele passa horas e horas olhando lá o Google Maps, porque ele gostava muito de jogar. Mas aí eu dei uma cortada, né? Porque acabou ficando muito viciadinho, mas aí ele usa hoje o telefone só para acessar o Google Maps e ele gosta muito dos números grandes. Então ele tem o Flipchart, que é um aplicativo no celular, que ele fica escrevendo 1 milhão, 1 bilhão, 1 decilhão, e aí ele sabe números que eu nem imagino que existem, né? Que legal. Ele compartilha esses 2 hiperfocos hoje. E também com 4 anos ele já sabia ler. Quando a gente percebeu aquilo, porque ele falava assim, casa, blá, 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 mãe, blá, blá, blá. É que o primeiro diagnóstico dele foi autismo, TEA, nível de suporte 1. Depois que entrou altas habilidades? Isso, que é recente devido às pesquisas das avaliações que né, foram feitas. Naquele momento o médico tinha essa sugestão e aí com as pesquisas... Faz quanto tempo, Pedro? Mais ou menos? Acho que uns 2 anos. 2 anos. Isso. E aí, a gente achou aquilo incrível, porque ele já lia, só que ele não fazia, ele fazia aquela leitura de códigos, né? Ele sabia juntar as palavras e formar, mas o sentido das palavras ele ainda não entendia. E aí, com 3 anos e meio, 4 anos, ele já estava lendo de tudo, assim, já lia os livros, já lia tudo. Ele não gosta muito de ler, mas ele gosta das letras, sabe? Ele gosta de entender as coisas e tem vindo aí agora desenvolvendo outras habilidades, né, que eu percebo assim que ele se desafia, né? Uma das coisas é o futebol, né, que recentemente ele entrou
na escolinha de futebol a pedido dele. Ele chegou para mim e falou: pai, eu jogo bola na escola, mas o fulano e o fulano não me deixam eu jogar. Eles não querem que eu participe do time. Eu falei: mas a escola é deles? Dele: não, mas eles não me deixam. Eu falei assim: mas eles não mandam, cara. Vai e entra no time. Ah, pai, mas eu quero entrar numa escola de futebol. Eu acho que ele mesmo, né, refletiu e percebeu: não. Se eu entrar, né, e começar a ficar bom, os meninos vão me chamar pro time. Exatamente. Né? E aquilo eu falei: não, filho, mas a escolinha de futebol agora, né, a gente tem muita coisa na nossa rotina. Ele: não, eu quero ir para a escolinha de futebol. E ele vai para a escolinha toda terça-feira, e assim é o momento da semana que ele mais espera, ansiosamente. A gente comprou o uniformezinho para ele, a meinha, a chuteira. Ele fica realizado quando ele se veste do jogador de futebol. E lá no campo, né, às vezes acontece no campo da escolinha o que acontece também na escola. Os coleguinhas veem que ele não joga bem e não, vamos dar a bola para ele, né? Todo mundo quer fazer o gol naquele momento. E ele fala: pai, eu não fizeram passe para mim, pai. Eu falei assim: ué, vai para cima, tira a bola. Pois é, verdade, vou tirar a bola. E aí se torna o desafio dele da próxima semana. Ele não se frustra com a situação, Não. ele consegue lidar e achar uma estratégia, uma alternativa para aquilo. Exatamente. E esse movimento tem sido um movimento autônomo dele, sabe? Surge dele, porque assim, a todo momento eu tento extrair o melhor, né? Falar: olha, você é capaz de fazer o que você quiser fazer. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Então, basta você se dedicar. Sofia também. Tudo que ela quiser fazer, ela pode fazer, mas tem que se dedicar. E aí, ele realmente ele não fica acuado, né? Ele vai e ele tenta se desenvolver naquilo que ele percebe que é a fraqueza. E uma coisa mais interessante é que eu vejo ele fazendo essa autoanálise, assim, sabe? Eu tenho assim, à luz do autismo, eu não sei como isso é, né, de fato, mas assim, como pessoa, eu acho bem precoce ele, com 7 aninhos, fazendo essa autoanálise, já querendo colocar ali metas para ele superar. E com questão à socialização, então ele não tem dificuldade de socializar? Não. Ele não tem dificuldade de socializar. Ele ama fazer amigos. Mas eu percebo que quando ele vai socializar, ele acaba ficando meio sozinho, assim, sabe? Ele entra na brincadeira, é como se ele estivesse na brincadeira, mas é só ele que percebe, que pensa isso, né? Os colegas continuam brincando e não incluem ele na brincadeira, porque às vezes começou a brincadeira, já tinha dividido os papéis, e ele entra depois e tá tudo bem por ele. Ele tá correndo atrás do pessoal, e ele pensa que o pessoal tá correndo dele. Mas ele gosta, ele procura. Quando ele vai no aeroparque e não tem criança, ele fica chateado, sabe? Mas ao mesmo tempo ele também consegue brincar sozinho. Ele gosta também de estar sozinho, brincando. Em casa, por exemplo, ele tem a irmã que, né, são 2 anos de diferença. A Sofia tem 9, ele tem 7. E ele chama a irmã para brincar, mas se ela não quer, ele vai brincar, porque são estágios diferentes, sim, né? Sim. Ela já quer fazer coisas mais de adolescente, assistir filme, né? 9 anos ela quer ser adolescente. É bem assim mesmo. E ele quer brincar de carrinho e quer correr no quintal, brincar de esconde-esconde. E aí difere um pouco, mas ele fica super tranquilo. Ultimamente ele tem manifestado uns interesses meio diferentes. Quando ele vai assistir televisão, ele antes assistia tranquilo, sozinho, tranquilo, mas agora ele já chama: pai, senta aqui para assistir comigo. Mãe, senta aqui para assistir Gosta comigo. de companhia. Ele ama companhia. Ele é tão carinhoso que eu fico pensando, né? E é uma coisa que eu venho desde quando eu ouvi essa voz falando no meu coração de que o amor ensina. Eu tenho sentido assim também que ele tem experimentado pequenos milagres, né?
as pessoas dizem, olha, o autismo não é doença, não tem cura, eu também sei disso, mas a cada avanço que ele tem, são pequenos milagres que a gente comemora, porque, né, a questão de fazer amigos, né, isso era muito marcado no início da jornada dele ali, quando a gente teve o diagnóstico. Uma das principais falas dos professores é que ele não se relacionava com os coleguinhas na sala, e hoje ele procura, né, esse relacionamento. Ele às vezes não consegue manter, mas ele já tem essa iniciativa. Então, claro, eu chamo de pequenos milagres porque eu gosto de dar a honra e a glória a Deus, mas também também é resultado de todo o trabalho que os terapeutas, que a equipe especializada está fazendo com ele. Eu agradeço a Deus porque esse também é um grande milagre, né? Quando o Bernardo teve o diagnóstico, a gente começou aquela jornada que todos os pais fazem, né? De buscar as terapias. Como foi difícil. E pelo que eu sei, ainda é difícil, né? Ainda é difícil. A gente já tem mais clínicas que estão abrindo, porque a demanda é muito grande, né? Pelo que eu vi, assim, numa estatística, já está 1 a cada 36, né, autistas. E é difícil porque a gente tem que conciliar isso com o horário de trabalho, veja. E todo mundo quer depois das 18, mas não dá. É bem assim. A gente abre até as 8 lá só por causa de alguns pais. Exatamente. E a gente tem, né, uma estrutura social que não está preparada para hospedar essa família. Né? Se você... A gente hoje tem uma dádiva, minha esposa é servidora pública, eu agradeço a Deus, agradeço ao gestor público, agradeço a todos os envolvidos, porque uma das coisas que a gente tem que desenvolver na vida é gratidão, porque ninguém é obrigado a nada, mas quando as pessoas se solidarizam, tomam as nossas dores, existem sim direitos, né, que eles são necessários e a gente tem que lutar por eles. Mas tem pessoas que são anjos de Deus, que encampam as causas e nos dão assim alguns benefícios que são necessários. Só quem tem um filho autista ou de uma outra situação sabe o quanto é importante você estar com ele nas terapias, você ter esse tempo, essa flexibilidade para levar ele na terapia, porque é isso, são pequenos milagres, mas fruto de um trabalho sistemático dos terapeutas, da família, de uma conjugação da escola. Então, a minha esposa, como servidora pública, recentemente, né, menos de 3 meses, entre isso, né, de 5 a 3 meses, ela teve a redução da carga horária dela. Para 20 horas. Exatamente, para conseguir levar 30% da carga horária para levar o Bernardo na terapia. Antes disso, ela pegava as declarações e isso causava muitos constrangimentos, né? Porque a ideia de que você está devendo um favor a alguém, uma benesse que alguém está te dando. E com essa nova resolução da prefeitura, ela tem um direito, né, garantido. E isso eu agradeço, né, ao vereador que foi responsável por esse projeto, à secretária de Educação, porque a gente sabe que eles recebem muitas pedradas e tem muitas coisas para melhorar, mas isso é um avanço, porque a gente valoriza. Eu, por exemplo, né, uma grande angústia que eu tenho como pai do Bernardo é que eu gostaria de estar em todos esses momentos. Né? Tem alguns pais que nem ligam, né, que não se importam, mas por viver intensamente com a minha família todos esses processos, eu gostaria de estar em cada sessão, em cada terapia, levar eles, ficar lá no sofazinho da pai esperando, até ele concluir, para ele ter essa segurança de que o pai e a mãe estão lá com ele, segurando na mão dele em cada fase da vida, mas eu não posso. Né? Infelizmente, no setor privado, a gente não tem ainda uma legislação que nos possibilite, né, estar né, nesse processo de terapia que às vezes acontece durante o período de expediente. Então, esse trabalho das terapias tem ajudado muito o Bernardo. Então, ele faz psicomotricidade, psicopedagogia, psicoterapia, terapia ocupacional. Ele tem ele é assistido de diversas maneiras, 3 vezes por semana. E o que eu estava dizendo é que no início não foi fácil. Por quê? Porque a gente conseguia uma psicoterapia num lugar,
a terapia ocupacional em outro, não tinha ainda esse olhar sobre a questão Sim. da flexibilidade dos horários. E para a gente manter o horário era difícil, porque muita gente precisando do horário. Então, às vezes, no dia que ele não queria acordar cedo, que tinha toda aquela questão que a gente tem que observar isso também, né? Corria o risco de perder. Então, com o passar do tempo, a gente conseguiu fechar, né, ali o hall de terapias dele num lugar só, de quarta, quinta e sexta. Seguidinho, tudo organizado. Tudo rotina. organizadinho. Nossa, isso faz toda a diferença. Sim. Porque ele ser exposto a esse corre, né? Vai de um lugar, vai para outro. E ele, mas pra que eu preciso disso, né? Ele ainda tá entendendo. Ele, eu vou de manhã só para brincar com aquela moça. Não entendo. E aí, para nós isso foi assim um divisor de águas. Mas até chegar nisso, que isso foi o ano 2021, início de 2022 que nós conseguimos, ele passou por esse momento de ir na terapia num lugar, em outro, depois perdeu, porque daí também as clínicas vão se reestruturando, às vezes fecham, aí você tem que ir para um outro lugar, correr, a coisa já está começando a se organizar, aí você tem que voltar tudo do zero de novo. Aí ele entrou no município, e aí o município, com o centro de autismo, né, ele começou a fazer o trabalho lá, né, estruturado, e mas também não tinha todas as terapias que ele era recomendado para ele. E ele fez esse acompanhamento durante 1 ano lá no centro de autismo. Foi muito importante também para ele. Ele gostava muito do cãozinho que ia lá, né? Naruto. Naruto, isso. E ele era disposto, né, a ir, ele sempre foi disposto para ir nas terapias. Graças a Deus, assim, eu acho que ele entendeu que era necessário e foi, né? E vai até hoje. 2020, 2021, nós tivemos a pandemia. O que foi essa pandemia para a gente que é, né, família de autista? Porque a gente se viu sozinho, né? Tendo que Muitas dificuldades, Meu né? Deus! Como pai, a gente precisava dessa assessoria, desse acompanhamento, mas todo mundo fechado por recomendações sanitárias. E o que a gente ia fazer, né? Um trabalho que tinha sido iniciado foi interrompido e a gente precisava saber o que fazer. Ele ficou em casa com a mãe, que como era professora, ficou fazendo, né, esse trabalho em casa. E foi ali uma escola para os dois, né? Porque toda aquela parte que estava avançando nele, do convívio social, ele tinha muita rigidez comportamental. Então, dizer um não para o garoto era um desafio, era desafiar ele, né? E ele se manifestava ali daquele jeito, se jogando no chão e gritando e atacando o que tinha na mão na cara da mãe, e a mãe ficando magoada. Então foi um processo muito difícil, né? A pandemia pra gente foi um processo assim de ressignificação. E quando acabou a pandemia foi quando a gente conseguiu esse atendimento, né, na onde ele está hoje, com as terapias mais estruturadas, e tem se mantido até então. E o resultado são esses pequenos milagres que a gente comemora, né? Dele querer viajar, dele querer estar com os amiguinhos na escola, dele relatar, né? Porque uma coisa que o Bernardo tem, ele guarda muito assim para ele. Então às vezes ele chega, ele tá mais quieto, porque a primeira coisa que eu chego quando, né, eu tô em casa, falo: "E aí, pai, como foi o seu dia hoje?" E eu falo: "Foi bem, filho, o seu?" "Foi bom. O fulano de tal brigou comigo hoje." Né? E era uma coisa que a gente lutava bastante, porque ele só chegava com aquela carinha assim, e eu falava: "Ih, aconteceu alguma coisa hoje", né? E agora ele já se abre mais, ele conta. Consegue conversar, consegue falar. Exatamente. Então tem sido uma experiência assim maravilhosa de aprendizado, mas é desafiadora, né? É desafiadora porque, por exemplo, manter, né, os custos do tratamento dele é um desafio, porque a gente tem Unimed, mas de coparticipação a gente paga mais caro do que um plano de saúde contratado, né? Então a gente precisa sempre estar também amparado nesse processo de valorizar o trabalho, de se agarrar ao trabalho, porque a gente precisa dar a ele esse suporte.
E a cada dia mais a gente tem tido aí boas notícias, né? Boas notícias em relação ao desenvolvimento dele. É tão bonitinho quando as terapeutas chamam a gente para conversar e falam, olha, ele chegou aqui, ele estava assim, ele não olhava na minha cara, eu fazia as propostas para ele para brincar e ele para fazer as atividades e ele não queria, ele falava, não vou fazer e pronto, mas agora ele vem, ele vem feliz. É possível que a gente vá dar alta nessa terapia. Tem uma terapia que ele já foi aventado para ele receber alta, então a gente fica feliz. São né? pequenas conquistas, mas que pra gente, assim, é muito... Tipo assim, pras pessoas pode ser, igual o nosso Bernardo, ele, agora que ele tá falando alguma, né, soltando algumas palavras soltas. Mas, assim, a primeira vez que ele falou mamãe, acho que com quase 3 anos, nossa... Meu Deus do céu. E perguntava toda hora, como é que é? Porque assim, né, normalmente com 1 ano e pouquinho, né, a criança já tá... Então assim, pra uma mãe típica, tipo, o meu falou, que tem aquela, o meu falou com 1, andou com 8 meses, né? Quase um super-homem, né? Então assim, pra gente é algo assim, igual cada conquista, cada pequena, né, coisinha ali do Bernardo, né, que a professora fala, que a terapeuta fala, não, hoje ele se comportou, hoje ele conseguiu brincar, hoje ele dividiu comigo. Então assim, pra gente, meu Deus, dá até um alívio. E como a gente aprende a valorizar os detalhes, né? As pequenas coisas que às vezes a gente sempre, na vida da gente passa tão despercebido, a gente aprende a valorizar os pequenos avanços, os detalhes. Realmente, é uma experiência. A gente conversa assim muito sobre isso às vezes, né? Ele tá numa semana ali ruim, tipo, né? Mais difícil, assim. Aí eu me abalo mais do que Alisson, né? Aí ele fala, para e pensa, olha só o quanto que ele já evoluiu. Então, daí, né, a gente começa, porque às vezes sem querer a gente acaba esquecendo também, né, com as dificuldades do dia a dia. Daí ele que fala, olha só o quanto que ele já evoluiu. É só 1 semana, a gente também tem nossos dias ruins, vai passar. Ele fala, calma, vai passar. Verdade. E você falando me trouxe a memória, né, minha esposa tá assistindo esse podcast e ela vai falar assim, eu vou falar isso para ela não dizer que eu não falei, né? Porque a relação dela com o Bernardo é muito mais intensa do que a minha, porque é ela que leva nas terapias, é ela que chega primeiro em casa, ela que dá o café da tarde. Quando eu chego, né, eles já estão na mesa sentado. Ele de alguma forma desafia mais ela do que a mim, e às vezes eu chego em casa, ela tá brava. Eu falo, o que aconteceu? Aí ele já olha pra ela, tipo assim, não conta. E aí ela conta e ele fica extremamente desapontado, assim, ele não quer me desapontar de jeito nenhum, mas já aconteceu, né? E a minha esposa, ela realmente também tem essas expressões, ela fica às vezes muito angustiada, porque ela tá vivendo ali mais intensamente com ele, né? Eu procuro saber de tudo, mas realmente algumas manifestações ele tem só com ela. Eu falo, meu Deus, um garoto tão tranquilo. sempre tem um. É bem isso. Aqui em casa é comigo também. É fácil. E eu falo, mas você tá exagerando um pouco. Ela fala, não, Tom, ele jogou o cadeado na minha cara. Eu falei, imagina, ele não faz uma coisa dessa. Filho, você fez isso? Daí ele fica assim, mas é exatamente isso, né? A mãe, com esse cordão umbilical que ela tem, e no caso da minha esposa, por ser essa pessoa que foi, né, com todos os processos, ela que leva, ela que também já tinha esse conhecimento, tem até hoje, né? Porque como pedagoga do CNEI, ela faz avaliações, ali faz encaminhamentos para as avaliações, então é mais intenso com ela, sabe? E eu falo, mas olha, eu não sei, né? É que eu acredito, assim, que nem eu falo, eu e o Alisson, nós somos os opostos, assim, nessa questão, assim. Ele é mais calmo, tranquilo, e eu já sou, não sei se é pelo dia a dia, que a gente já tá estressado e tudo. Sim.
Então, acho que tem que ser assim, né? Uhum. Um vai ser um pouquinho mais, né? E o outro vem pra dar aquela, Tampa né? da panela. Pra dar aquela acalmada, assim, aquela... Porque se for, eu acredito, nós dois fôssemos iguais, né, com o meu temperamento, eu acho que não ia dar certo. É É sempre assim. intenso, né? Ia ser muita intensidade. Que nem você falou, parece assim que como a gente tá mais no dia a dia com eles, com as crianças, né? E esse estresse de levar na terapia e tudo, o Bernardo também, comigo, ele é mais assim, ele tenta também. Agora, com o Alisson, ele já sabe que. Eu acho também com essa referência, assim, né, masculina, tipo, que o pai, né, essa voz mais grossa ali, né? Ele já sabe, assim, né, diferenciar. A mãe é mais pro amor Quanto é ali, importante né? essa presença do pai, É né? Como você muito falou, importante. eu vi o Alisson e fiquei interessado. Quantos pais tinham que dar Encorajar, esse né, outros pais, até porque, assim, às vezes, que nem você falou, às vezes não sabe, né, o que é, né, tem muitos pais que não aceitam, geralmente vem mais dos pais mesmo, né, que às vezes a mãe viu que tem alguma coisinha ali, mas o pai, não, isso daí você tá procurando, né, coisa, e ter essa sensibilidade desse apoio, também que tem muitos pais que abandonam, né. Sim, vou embora, mas fica Vamos, mais tipo solo, assim, né? pensa que não, é o meu filho, né? É um bicho de 7 cabeças, eu não quero a mãe que se vira, vou dar uma pensão e, né? Triste Então, demais. assim, encorajar os pais, né? Ou aquele que tá ali só de ladinho, assim, não vou me envolver, que acompanha, que ajuda, porque também a mãe precisa. Não é só, a gente fala muito da criança, do suporte. Hoje eu tava conversando com outras mães e às vezes a gente esquece da gente, né? A gente foca tanto no desenvolvimento de correr atrás das terapias, mas também que a mãe precisa ser cuidada, né? Que a mãe precisa daquele tempo sozinha, tipo, né? Dos pais, assim, né? Os que a gente sabe que é a correria do dia a dia, tem o pai que trabalha, né, o dia inteiro, mas de conseguir, assim, né? Não, vai, pega uma horinha e vai dar uma volta, Vai dar uma né? volta. Fica com a criança, né? Ou pra dar esse, porque a gente sabe que é uma carga pesada, assim, né? Exatamente. A minha esposa sempre fala isso, né? Ela fala, olha, eu já tô no meu limite, né? Porque, e sem julgamentos, porque realmente às vezes a gente chega no limite, Chega. né? E entender isso faz parte da vida real, né? Eu, quando postei hoje que viria no autismo na prática, eu falei, ó, não é o autismo da teoria, é o autismo na Da prática. E na prática, nem sempre é tão colorido assim. Sim, Né? E às vezes sim, eu com medo de falar algum termo, alguma coisa que leve Aham. mal, mas não, é difícil. É são dias difícil, pesados. é difícil. Eu conversando com a minha filha, porque ela, como irmã mais velha, às vezes ela se sente assim muito pressionada, tanto a proteger ele nesses lugares, porque como eles estudam na mesma escola, às vezes estão na salinha da igreja juntos, ela capta coisas que acontecem ao redor dele que machucam, que ferem ela, né? Porque ela percebe, olha, estão caçoando dele, né? E em casa também ela às vezes se sente nessa responsabilidade. Eu falei, filha, os pais do Bernardo sou eu e sua mãe. Você é irmã. Você ocupa o lugar de irmã. Então, beleza você explodir com ele, beleza vocês brigarem de vez em quando, beleza vocês se abraçarem. Irmãos são irmãos. O que conecta vocês é o coração. Então, só que eu preciso te explicar uma coisa. Quando você está chegando, ela tem puberdade precoce. Então, ela já tem alguns sinais de uma mulher que, né, às vezes, né, passa pelo processo ali da menstruação e tal. E às vezes tem dias do mês que você tá bem brava, filha. Que você tá assim, como se você tivesse naqueles dias. E o que o papai faz? Tenta te entender. Não te dá uma bronca logo de cara. E você tem que entender que o seu irmão também. Às vezes ele tá muito intenso para ele a vida, né? Ele tá sentindo muitas coisas, o sensorial dele tá muito assim aguçado e ele vai expelir isso de alguma maneira. E às vezes fofocando o que você fez, que é o que ela mais reclama, né? Porque ele é muito sincero, então tudo que ela faz ele já quer contar, né? Ou às vezes ele vai gritar com você. Quem sabe você tem um pouquinho mais de paciência com ele, né? E tudo bem se você não tiver, mas eu só tô te dando uma dica, né? Isso fez
fez sentido para ela, porque eu percebi que ela tem mudado o comportamento com o irmão. Porque é isso, eu falei para ela, seu irmão, toda a nossa família, temos uma sociedade inteira para enfrentar. Importante essa fala, né? Porque tem muitos pais, tem um diagnóstico ali, e tem os outros filhos mais novos, os mais velhos, acabam naquela correria, rotina, terapia, e esquece às vezes do outro filho. E ele não quer falar para não deixar o pai triste, pô, não, meu irmão precisa mais do que eu. Acontece bastante. E essa conversa familiar é muito importante. Exatamente. E assim, a minha filha é muito sensível e eu fico preocupado, assim, de não colocar uma carga que ela não tem que carregar, né? E, querendo ou não, ela absorve nosso cotidiano familiar, e como eu falei, ela acaba vendo coisas na escola que ela quer resolver. Nesses dias para trás, ela falou, pai, peguei uma menina, chamei ela no canto e falei, escuta aqui, você chamou meu irmão disso? Se eu ver você fazendo isso novamente, né? Falei, calma, filho, né? Tem que ir devagar. Mas eu falei, do nosso portão para fora, a gente tem muita coisa para enfrentar. O seu irmão está começando a enfrentar os desafios que a vida vai colocar para ele. Assim como você também vai ter desafios para superar. E o que a gente tem que fazer? Aqui dentro tem que ser um lugar de acolhimento e de pertencimento. Você precisa se sentir bem acolhido e feliz aqui. E o seu irmão também. Então, preconceito, julgamento, palavras ofensivas a gente não pode falar. A gente não pode, porque aqui dentro é o nosso espaço, é o nosso quartel-general, é aqui que a gente se fortalece. E ela olhou para mim assim, pensando, refletindo, né, porque eu também fiz o link com a realidade dela, que cada um de nós temos situações que a gente precisa evoluir. Então, e aí ela ficou assim, e tem mudado a realidade dela com o irmão. Então, recentemente, né, hoje, eu vou compartilhar com vocês em primeiríssima mão. Olha só. Hoje, quis Deus que, estando eu aqui, nesse podcast que tem essa ressonância tão importante, né, que traz uma mensagem que é necessária para a nossa vida em sociedade, a nossa família descobriu, né, teve o diagnóstico de que não é só o Bernardo que é o autista da casa, né? A minha esposa, com 38 anos, descobriu, né, foi diagnosticada com autismo no mesmo grau do Bernardo, grau 1, né? E aí está pendente ainda uma avaliação para verificar se ela é de altas habilidades ou não. Mas hoje, o laudo dela saiu com a data de hoje, por isso que hoje é um dia marcante para a nossa família. Eu tô compartilhando com vocês, fico feliz de ser o primeiro pai que vem aqui sozinho, e eu estou aqui sozinho não porque a minha esposa não quis vir, mas porque ela tinha uma outra situação e também está processando, né, essa situação nova na vida dela, que nós encaramos como mais, né, uma jornada que a gente vai, né, ter que viver, uma experiência em família, e que nós vamos crescer juntos, né? Viver e experimentá-la juntos. E vem os dois a próxima vez para contar, né? É verdade. Para ter o diagnóstico, como ela está processando isso, né? Sim. Dá pra gente marcar outro. Sim, com certeza. Já está convidada. Viu, Fran? Já está convidada. Já está convidada. Próximo aí. E a gente vê assim que tem agora, né, com o avanço da medicina, assim, pais, né, vários pais e mães de crianças com autismo descobrindo também, né, se descobrindo, porque com certeza, né, já sente alguma coisinha ali, né. Então eu fazia isso também. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Bem para isso. muitas pessoas é libertador, para outras não. Umas têm a fase do luto, até tipo, e o medo do preconceito também, eu acredito, né? Porque, tipo assim, eu sou autista, tipo, vou falar que sou autista, a pessoa já... Porque tem, por incrível que pareça, né? Se fala mais, né? Tem se falado mais autismo, mas tem muita gente ainda que não sabe o que é. Tipo, pensa que o autismo é, né, uma coisa, assim, absurda, ou que dá pra... algo que dá pra ver, pra perceber, tipo, mas autista não tem uma característica, né? Uma cara, digamos assim.
E esse, assim, é um dos nossos propósitos com isso, né? De levar a informação de que outras pessoas saibam, né? O que é o autismo de verdade, né? Existem os níveis, né? Entender que existe o nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, né? As formas como tratar, né? Nas demais... nos demais ambientes. E que o neuro indica, seguir como você disse no começo, né? Eu saí dali com o laudo, assim, na primeira sessão, fiquei sem chão. E para muitos pais é desse jeito. Mas existem vários critérios para chegar a um laudo, né? Sim, conforme o DSM, ali tem vários critérios, critério A, B, C. Ali tem o laudo fechado. Então, para muitos, meu Deus, foi a primeira sessão já o impacto. Mas bateu os critérios e conseguiu. Foi melhor ainda, fechar mais cedo para você conseguir correr atrás das terapias com mais facilidade. E depois que a gente entende isso, é que a gente percebe que realmente tinha que ser dessa forma, porque quanto mais cedo a gente começa essa jornada, melhores resultados a gente alcança, né? E ele tem uma qualidade de vida melhor. E interessante você falar isso, Tássia, porque eu quero fazer um pedido para vocês. Por mais que seja desafiador, por mais que a rotina, né, seja difícil de encaixar, a gente está aqui falando de coração para coração, de pai para mãe, não deixem de produzir esse conteúdo, porque faz a diferença. Como que eu cheguei, né, eu tomei essa atitude de agendar a consulta para minha esposa? Porque uma doutora, eu quero deixar um abraço para a doutora Maria Caroline, ela postou um vídeo de como as mulheres camuflam o autismo e acaba que o diagnóstico de muitas mulheres está se descobrindo assim, está sendo colocado de forma tardia. E aí eu falei, olha, eu sinto, né, nós já vimos conversando, minha esposa, algumas pessoas tinham falado para ela algumas situações, e aí eu falei, olha, se isso pode acontecer, se realmente as mulheres acabam camuflando mais isso, por causa do próprio peso que a sociedade coloca, né, sobre as mulheres, vou agendar essa consulta para ela. Falei, olha, tá tudo bem para você agendar essa consulta? Tá, né? E a partir disso, ela teve um diagnóstico que fez ela não só olhar para frente, para o futuro, mas também para o passado e se compreender em muitas situações da vida que ela pensava, mas por que isso? Por que eu sou assim? Por que eu vivi isso? Por que foi dessa forma? E ela já consegue, né, fazer uma reflexão que talvez não era, ela não gostava de ficar mais que 1 hora numa reunião, né, porque ela era chata, que ela não gostava de pessoas, né, porque ela tinha uma condição. Então foi esclarecedor, né, e está sendo, foi hoje, né, mas não foi só olhando para o futuro, o que vai ser a partir de agora, mas também foi importante, está sendo importante porque ela conseguiu olhar para o passado e ver que aquilo tudo tinha algum sentido. Então, não deixe de produzir esse conteúdo, porque eu vi essa doutora por um conteúdo que ela publicou na rede social e chegou até mim e a gente conseguiu desvendar nessa situação toda. Obrigada. E é muito maior em meninos, né? Do que em meninas. É que o menino, ele aparece mais, né? É que nem você falou de camuflar. A mulher, ela tem essa habilidade, assim, digamos, né? De conseguir se adaptar a um ambiente. Tipo assim, copiar. Eu sou amiga da Renata, eu começo a copiar o jeito que a Renata fala, o jeito como que a Renata se porta, se comunica. Então, e o menino já é mais, tipo, o homem, né? Em si já é assim, né? Tipo, mais literal, né? Então, o menino, eu acredito que seja mais... Por isso que, digamos assim, dizem que é mais em menino, mas não é porque a menina, a mulher em si, ela consegue camuflar, né? E pra você, como pai, né? Pra deixar um recado pra gente. Deixar um recado pro pessoal que tá assistindo, pros pais aí, o que você fala aí, da tua experiência, né? Nessa jornada, que tá vivendo isso que você já viveu alguns anos atrás. Olha, se eu pudesse deixar um conselho para os pais que nos assistem, é que se mantenham firmes e permaneçam. Permaneçam, por mais difícil que pareça ser, se você permanecer, se você deixar a tua paternidade fluir, o amor que reside no seu coração fluir,
O amor cura e empodera as famílias para viverem essa realidade. Então, talvez você não se ache forte o suficiente, você não se ache capaz, e como eu, talvez você não entenda nada sobre essa realidade, mas o próprio dia a dia, o cotidiano, vai te ensinando, e se você for interessado, você vai correr atrás também, vai buscar esse conhecimento, e você vai perceber que não existe amor maior, que não existe experiência mais linda, mais gratificante, mais engrandecedora do que ser pai de uma criança amável, de uma criança que tem um coração puro e que enobrece a nossa vida como homens e nos torna homens de verdade. Então, meu recado é esse para vocês, pais, homens que estão assistindo, e para vocês, mulheres, que vocês realmente tenham, encontrem homens que sejam parceiros e companheiros nessa jornada de vocês, e não se julguem, né? Tanto homens quanto mulheres. Não se julguem, não se cobrem, não faça com você mesmo o que uma sociedade toda faz diariamente com a gente. Seja parceiro um do outro, acredite no que você, no seu sentimento, no seu amor e no seu filho, porque realmente ele é extraordinário. Obrigada. Temos uma lembrancinha aqui para você. Uau! Obrigada. Eu vim contar um pouco da minha história e ainda ganho um presente. Aqui no Obrigado. Obrigada, tá, pela tua participação, por abrir aí um pouquinho da história, né, do Bernardo, da sua esposa também. E a gente fica feliz, né? E a gente, assim, só gratidão, né, por ter pessoas que também estão nos ajudando, né, com vindo aqui nessa causa. E é isso. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.